E aí, galerinha, na aula de hoje vamos falar sobre cálculos estequiométricos na parte que envolve reagente em excesso. Vamos entender como é que isso acontece e como é feito o cálculo. Então, vamos para a aula. Então, galera, na aula de hoje vamos entender o que é esse reagente em excesso em cálculos estequiométricos. Então, vamos ver. Pessoal, nós chamamos de reagente em excesso é aquele que está em quantidade estequiométrica superior à dos demais reagentes. Ou seja, ele é chamado de reagente em excesso porque não vai ser inteiramente consumido na reação. Isso porque os demais reagentes não existem na reação em quantidade suficiente para consumi-lo. Em contrapartida, o reagente limitante é aquele que está em proporção estequiométrica insuficiente. Ele é o reagente que será inteiramente consumido se o rendimento da reação for o máximo. Vamos ver aqui agora um exemplo que ele vai demonstrar o que é um reagente limitante e o que é um reagente em excesso. Pessoal, imagine uma equação química de formação do sanduíche. Para a gente poder formar esse sanduíche, eu vou utilizar 2 fatias de pão mais 1 fatia de queijo. Na reação acima, os reagentes estão na proporção estequiométrica ideal e formaremos exatamente um sanduíche para as quantidades de pão e queijo que temos. O que acontece, no entanto, se tivermos excesso de pão? Imagine agora essa situação. Galera, eu tenho 4 fatias de pão e só tenho apenas 1 fatia de queijo. Dá para formar um sanduíche, mas vai sobrar o pão. Isso quer dizer para vocês que esse pão ele está em excesso. Assim, o pão ele é o reagente em excesso. É exatamente por isso, nesse caso, o queijo ele é o reagente limitante. A quantidade de sanduíche formado só depende dele. Vamos agora para um exercício para a gente poder compreender melhor como isso tudo acontece. Galera, preste bem atenção para esse caso. Em uma reação de oxidação do cobre metálico, tem-se 12 gramas do metal e 5 gramas do oxigênio. Qual dos dois é o reagente limitante e qual está em excesso? Observe bem para a reação. Ele colocou aqui 2 do cobre mais o O2 formando 2 do CuO. Ele deu aqui a massa atômica de cada um. Cobre, 63,5. Observe que ele deu a massa do oxigênio. Do O2 ele vai ser 32. E do cobre com oxigênio vai ser 63,5 mais 16, que vai dar 79,5. Vamos ver aqui agora como é feito essa relação entre massa e mol apenas. Galera, eu tenho aqui o seguinte. Para a reação 2 do cobre mais 1 do oxigênio, formando 2 do óxido de cobre. Nós vamos ter, em relação ao número de mol, 2, 1, 2. Eu tenho 2 mol do cobre para 1 mol do oxigênio, formando 2 do óxido de cobre. Se for em relação à massa, eu vou ter o quê? 2 vezes 63,5, 1 vezes 32 e 1 vezes 79,5. Então, vou descobrir agora que é um reagente que está em excesso. Galera, nesse caso, eu sei muito bem que 2 vezes 63,5 gramas do cobre está para 1 vezes 32 gramas do oxigênio. Como eu tenho a massa dos dois, eu vou usar primeiramente a do cobre. Depois eu posso usar a do oxigênio se precisar. Como eu tenho 12 gramas do cobre, eu quero achar agora a massa do oxigênio. Galera, fazendo aqui a regra de 3, nós vamos ter o seguinte. X vai ser igual a 12 vezes 1 vezes 32, dividido por 2 vezes 63,5, que a resposta vai dar 3 gramas do oxigênio. Observe que a massa que eu tenho aqui, ela é menor do que a quantidade que eu tenho do oxigênio. Isso quer dizer que o cobre ele vai ser o reagente limitante e o oxigênio vai ser o reagente em excesso. Mas quanto vai estar em excesso do oxigênio? Vamos ver aqui o cálculo.
Galera, o reagente limitante já vimos que ele é o cobre, que foi todo consumido as 12 gramas. Porém, o reagente em excesso ele é o oxigênio, que no início nós tínhamos 5 gramas, só reagiu, só consumiu 3 gramas, então vai me sobrar 2 gramas de oxigênio que ele está em excesso. Vamos ver agora o segundo exemplo, que ele diz o seguinte: uma massa de 138 gramas de álcool etílico foi posta para queimar com 320 gramas de oxigênio em condições normais de temperatura e pressão. Qual é a massa de gás carbônico liberado e o excesso de reagente, se houver? Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou ter que montar a reação química. Então ele falou para a gente o quê? Que esse álcool ele vai reagir com o oxigênio, formando CO2 e também liberando água. Galera, como eu já montei a reação, já sei quem são os reagentes e o produto, agora eu vou fazer o balanceamento da reação. Observe que eu tenho 2 carbonos, aqui só tem 1, então aqui, galera, eu coloco 2. O hidrogênio, aqui eu tenho 6 hidrogênio, aqui eu só tenho 2, aqui eu coloco 3. 3 vezes 2 vai dar 6. Agora preste bem atenção no oxigênio, aqui eu tenho 3 oxigênio e aqui eu tenho 4. 3 mais 4 vai dar 7. Pessoal, aqui eu coloco 3. 3 vezes 2, 6, mais 1 aqui, ó, 7. Então, balanceei a equação. Vamos ver agora qual é a relação estequiométrica que nós temos na combustão do álcool. A reação que nós temos ele é o álcool etílico reagindo com 3 mols do oxigênio, formando 2 mols de gás carbônico, mais 3 da água. Olha só a relação em mol. 1, 3, 2 e 3. Galera, eu vou ter aqui o seguinte, vou ter que calcular antes a massa molecular de cada um dos participantes. Preste bem atenção que o álcool etílico ele é 46, então você vai ter 1 vezes 46. Do oxigênio eu vou ter 3, que é do mol, 32, que é da sua massa. O gás carbônico eu tenho 2, que é do mol, 44, que é sua massa molecular. E da água eu vou ter 3, que é do mol, e 18, que é sua massa molecular. Ok? Então, eu vou pegar a relação agora entre esses dois aqui. Primeiro, eu tenho que descobrir quem é um reagente que está em excesso e quem é um reagente que ele é limitante. Ok? Então, vamos descobrir, através dessas duas massas, quem é o reagente em excesso. Preste bem atenção que eu sei que 46 gramas do etanol, do álcool, está para 3 vezes 32 gramas do oxigênio. Vamos agora para descobrir quem é o reagente limitante e o reagente em excesso. Observe as massas que ele me deu de cada um. E aí, essa primeira relação eu tirei daquela tabela. Eu descobri que 1 vezes 46 gramas do álcool está para 3 vezes 32 gramas do oxigênio. Pessoal, eu vou usar uma das massas. Então, vou pegar a primeira aqui do álcool, eu vou ter o quê? Que 138 gramas do álcool está para X gramas do oxigênio. Agora vamos ver aqui quanto é o valor de X. Então eu vou ter 138 vezes 3 vezes 32 dividido por 46. Deu 288 gramas. Perceberam que a massa que eu tenho do oxigênio, que eu obtive do oxigênio, ele é menor do que ele te deu? Galera, preste bem atenção nesse caso aí, que nós temos o quê? O reagente em excesso ele vai ser o oxigênio e o reagente limitante ele vai ser o álcool. Então, como o oxigênio está em excesso, nós temos o quê? No início ele te deu uma massa que foi de 320 gramas. Só que reagiu apenas 288. Nós vamos ter um excesso de oxigênio que ele é de 32 gramas. Agora vamos ver na tabela qual seria a relação que nós vamos obter entre o álcool, que ele é o reagente limitante, e o gás carbônico.
Vamos ver aqui na tabela, nós vamos ter o que? Nesse caso, nós teremos 46 gramas do álcool está para 2 vezes 44 gramas do gás carbônico. Galera, agora eu vou fazer o cálculo da massa do CO2 produzido. Observe que eu vou utilizar sempre o reagente limitante, que nesse caso ele foi o álcool. Preste bem atenção que na questão nós temos o quê? Olha os dados da questão. O reagente limitante, ele é o álcool, que nós temos 46 gramas do álcool, está para 2 vezes 44 gramas de CO2. Como nós temos uma massa de álcool que é 138 gramas, qual vai ser a massa do gás carbônico? Fazendo aqui o cálculo, a gente vai ter o seguinte: 138 vezes 2 vezes 44 dividido por 46, que deu uma massa de 264 gramas do gás carbônico. Então, galera, é isso aí. Valeu, obrigado por prestar atenção.